Graça e paz, amados irmãos, aqui quem vos fala é o pastor Rodrigo. Eu sou missionário na cidade de Canoinhas, no estado de Santa Catarina. Estou aqui mais uma vez para compartilhar ao seu coração a palavra de Deus. E a exposição bíblica que eu quero fazer no dia de hoje está em Mateus capítulo 12, versos de 1 a 8. Abra lá sua Bíblia e leia comigo esse texto sagrado. Diz assim a palavra do nosso Salvador. Naquele tempo, Jesus passou pelos campos de cereais num dia de sábado. E os seus discípulos, sentindo fome, começaram a colher espigas e a comer. Vendo isso, os fariseus lhe disseram: os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Ele, porém, lhes disse: acaso não lestes o que Davi fez quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus e com eles comeu os pães da proposição, o que não lhe era permitido comer, nem a seus companheiros, mas somente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo infringem o sábado e ficam sem culpa? Mas eu vos digo que aqui está quem é maior do que o templo. Se, porém, soubesseis o que significa quero misericórdia e não sacrifícios, não condenariam os inocentes. Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Eu quero falar no dia de hoje sobre Jesus e o sábado. É o que está relatado aqui em Mateus capítulo 12, versos de 1 a 8. O grande problema aqui no contexto é que o sábado judaico tinha se transformado numa ferramenta de opressão nas mãos dos legalistas. Em vez de ser um deleite para o homem, o sábado se tornara o carrasco do homem. Tornara-se um fardo insuportável, em vez de um elemento terapêutico. O grande debate aqui com Jesus, com esses fariseus, é sobre o sábado. É isso mesmo, que se tornou o carrasco na vida de muita gente, infelizmente, até hoje na vida de alguém. Mas precisamos entender que Deus, ele deu a lei do sábado a Israel no Monte Sinai e fez desse dia um sinal entre ele e a nação de Israel. Isso está em Êxodo capítulo 20, versos de 8 a 11. O sábado, preste atenção, o sábado é uma lembrança da conclusão da antiga criação. Enquanto o dia do Senhor, que é o domingo, lembra a obra consumada do Senhor em sua nova criação. Pois bem, esse foi o grande debate na época. Um teólogo chamado Warren Wiersbe nos faz entender quando ele diz assim: o sábado refere-se ao descanso depois do trabalho e é relacionada à lei. Enquanto o dia do Senhor se refere ao descanso antes do trabalho e é relacionado à graça. Por exemplo, nós como os cristãos gentios, nós não somos obrigados a guardar o sábado. O apóstolo Paulo entendeu isso e ele, escrevendo aos Colossenses capítulo 2, verso 16 e 17, ele disse assim, presta atenção: assim ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados, os quais são sombra das coisas que haveriam de vir, mas a realidade é Cristo. É por isso que nós não precisamos guardar o sábado, porque a nossa realidade como cristãos gentios é Cristo, Cristo Jesus. Lógico que nós precisamos nos reunir para louvar e buscar a Deus, precisamos de um dia para nos santificar. E esse dia, no advento do cristianismo, tem sido o domingo. William Hendrickson, um outro erudito na área de Novo Testamento, ele destacou que por meio de seu legalismo, se referindo aos fariseus,
excessivamente minucioso. Esses homens estavam constantemente sepultando a lei de Deus debaixo do pesado fardo de suas tradições. O problema não era a lei de Deus, mas o problema eram as tradições inventadas pelos fariseus, que oprimiam o povo. Certa vez um escritor chamado Jim Official, ele escreveu um livro chamado A Neurose da Religião. Ele escreveu o seguinte: as leis que cresceram em volta do sábado eram volumosas. Essas leis estavam oprimindo as pessoas em vez de oferecer a elas descanso para a alma. As cercas do sábado, conforme construídas pelos fariseus, evoluíram de tal forma que impediam os atos de misericórdia e até mesmo condenavam aqueles que realizavam esses atos. Ele conclui dizendo: enquanto Deus sempre colocou a compaixão acima do ritual. E os fariseus não entenderam isso. Pois bem, Jesus veio nos libertar das tradições legalistas da religião. É isso mesmo. Quando eu falo de legalismo, eu estou falando de preceitos e doutrinas que são inventadas pelos homens. E essas leis, esses princípios, oprimem o ser humano através do mecanismo da religião. Jesus veio nos libertar das tradições legalistas da religião. A acusação dos fariseus foram essas, né? Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Está no verso 10 de Mateus 12. Diante dessa posição legalista dos fariseus, Jesus aproveitou o ensejo para ensinar 4 lições. 4 lições que Jesus ensina aqui em Mateus capítulo 12, verso de 1 a 8. Eu gostaria muito que você prestasse atenção nessas 4 lições. Primeiro, os discípulos não estavam fazendo algo proibido pela lei. É isso mesmo, os discípulos não estavam fazendo algo proibido pela lei. Pelo contrário, a prática de colher espigas nas searas para comer estava em conformidade com a lei de Moisés. Por exemplo, preste atenção, em Deuteronômio capítulo 23, verso 24 e 25, Moisés escreveu assim: quando entrares na vinha do teu próximo, poderás comer as uvas à vontade, até te fartares, mas não colocarás na tua sacola. Quando entrares na plantação do teu próximo, poderás colher espigas com a mão, mas não usarás foice na plantação do teu próximo. Então, Moisés colocou, lógico, inspirado por Deus, estabeleceu uma lei social e comunitária na nação de Israel, que quem sentisse fome e passasse por alguma plantação de algum irmão, ele poderia colher para comer e saciar a fome, independente do dia. No entanto, os discípulos não estavam fazendo nada contra a lei. O problema é o seguinte, é que os fariseus haviam acrescentado à lei 39 regras sobre a maneira de guardar o sábado. Esse é o problema. Para eles, a lei, a palavra de Deus não era suficiente. Eles inventaram 39 regras para tentar ajudar a Deus. Que terrível. Isso acontece até hoje. Em segundo lugar, o conhecimento da palavra de Deus nos liberta da opressão do legalismo. Essa verdade está do verso 3 ao 5 de Mateus capítulo 12. É isso mesmo. Aí Jesus, ele usa 3 ocorrências que aconteceu lá no Antigo Testamento para defender os seus discípulos. Isso é lindo. Ele recorre à própria Escritura para defender os seus discípulos. De novo, o grande teólogo Warren Wiersbe, analisando esse episódio na perspectiva de Mateus, que escreveu esse evangelho, afirma que Jesus usou 3 argumentos para defender os seus discípulos. Primeiro, o que Davi fez. Segundo, o que os sacerdotes fizeram. E terceiro, o que o profeta Oséias disse.
O que Davi fez? Em 1 Samuel capítulo 21, Davi com seus soldados estavam com fome, entraram no templo e comeram o pão da proposição, que só o sacerdote poderia comer. Eles comeram e não foram culpados de nada. Por quê? Porque havia uma necessidade. Em Levítico, capítulo 24, verso 9, falam que os sacerdotes precisam trabalhar no sábado, no templo. E por causa disso, eles não eram culpados, mas trabalhavam no sábado. E o profeta Oséias, no capítulo 6, verso 6, ele fala sobre a misericórdia. Que nós precisamos ter misericórdia das pessoas diante de suas necessidades. O pastor Charles Spurgeon, certa vez, ele está certo quando diz que comer o pão santo por blasfêmia, gracejo ou leviandade poderia ser a causa da morte do transgressor, mas fazê-lo por necessidade urgente não foi censurável no caso de Davi. Jesus confrontou os fariseus com a própria palavra de Deus. Precisamos conhecer a palavra de Deus para não ser enganados pelos falsos profetas e falsos mestres da nossa geração que infelizmente usam até a Bíblia de maneira distorcida e mal interpretada para poder oprimir os seus fiéis. Tome cuidado com isso. Em terceiro lugar, o exercício da misericórdia é mais importante do que a oferta de sacrifícios. Essa verdade está do verso 6 a 7. Deus é misericordioso e devemos ser misericordiosos. É isto que Jesus destaca e fala para aqueles fariseus. Eu concordo com as palavras do teólogo Sproul, que certa vez ele escreveu assim: quando houver conflito entre ritual e misericórdia, sempre devemos escolher a misericórdia. E os fariseus não tiveram misericórdia com os discípulos de Jesus que estavam com fome. Concordo com as palavras do pastor Hernandes Dias Lopes. Ele escreveu assim: reafirmamos, portanto, que a melhor maneira de adorar a Deus é ajudando as pessoas. A melhor maneira de fazer uso das coisas sagradas é pondo-as a serviço dos que padecem necessidade. A misericórdia é a melhor opção. Nessa mesma direção, Tasker, que foi um grande professor de Novo Testamento em Londres, ele tem razão ao dizer que a necessidade humana deve ter precedência sobre os tecnicismos legais. Os fariseus, portanto, estavam cegos para a grande verdade guardada como relíquia em Oséias capítulo 6, verso 6, que diz: misericórdia quero e não sacrifício. É interessante que essa expressão Jesus usa duas vezes, em Mateus 9,13 e em Mateus 12,7, que diz: misericórdia quero e não sacrifício. A misericórdia é maior do que qualquer sacrifício. A quarta e última lição que eu quero te apresentar é o seguinte: o senhorio de Cristo traz liberdade e não escravidão. Isso está no verso 8, quando Jesus finaliza dizendo assim: porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Jesus é Senhor do sábado. O governo de Jesus traz liberdade e alegria. O grande teólogo do século IV, Agostinho de Hipona, disse que quanto mais servos de Cristo somos, mais livres nos sentimos. É isso. Por isso que é bom servir e seguir a Jesus. Jesus é maior que o templo, Jesus é maior que Jonas, Jesus é maior que Salomão, Jesus é maior que o sábado, pois não há nenhum problema de trabalharmos no sábado, porque Jesus é maior. Warren Wiersbe, de novo, falando sobre esse texto, ele diz o seguinte: é importante observar que Jesus apelou para um rei, um sacerdote e um profeta, pois ele é rei, sacerdote e profeta.
Também afirmou ser maior em 3 aspectos. Olha que interessante. Como sacerdote, ele é maior do que o templo. Como profeta, ele é maior do que Jonas. Como rei, ele é maior do que Salomão. Jesus é maior do que o sábado. Amém, gente? Amém, meu amado? Entenda isso. Jesus é maior. E com Jesus nós estamos livres. Livres. Quero fazer 3 aplicações aqui para o nosso coração para terminar esse vídeo. Primeiro, a necessidade humana é maior do que o sábado. Sim, para Jesus sim. A necessidade humana é maior do que o sábado. É por isso que se alguém precisar trabalhar no sábado por questões de necessidade, Deus não o julgará. E nem o nosso Salvador o condenará. Porque a necessidade humana é maior do que o sábado. Lógico que precisamos separar um dia para descansar, para nos santificar e juntos com outros discípulos adorar ao Senhor. A igreja primitiva já fazia isso há muito tempo, no domingo, que representa o dia da ressurreição. Segunda aplicação que eu quero fazer para a nossa vida, a misericórdia é maior do que o sábado. Sim, a misericórdia expressa a presença de Deus na nossa vida. Como o nosso Deus é misericordioso, precisamos também ser misericordiosos com as pessoas, mesmo que seja no sábado. E terceira e última aplicação que eu faço para os nossos corações, Jesus é maior do que o sábado. Jesus é maior do que o templo. Jesus é maior do que a religião. Jesus é maior. Jesus é o nosso descanso. Jesus é o nosso sábado. O nosso descanso não está mais centralizado em um dia da semana. O nosso descanso está centralizado e eternizado em uma pessoa chamada Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Jesus. Ele é o descanso para a nossa alma. Aí faz todo sentido aquilo que ele disse antes. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus é o nosso sábado, Ele é o nosso descanso. Amém? Você conseguiu entender isso? Jesus, Ele é o alívio para a sua alma. Só Jesus pode libertar você dessa escravidão da religião sobre a sua vida. Só Jesus pode aliviar o seu coração através das frustrações de ensinamentos errados, de falsos profetas que foram impostos sobre a sua vida. Eu quero dizer uma coisa para você. Jesus pode te libertar disso. Só Jesus. Porque Ele é o descanso da nossa alma. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo faça você entender esse vídeo. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus? Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pela libertação que Cristo Jesus opera na nossa alma. Obrigado, Senhor, por um dia ter nos libertado das tradições legalistas inventadas pelos homens que substituíram a Tua palavra por regras mundanas e religiosas. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua paz que entra no nosso coração, pela Tua direção diante da nossa vida. Nós Te louvamos com todo o nosso coração, porque Jesus é maior do que o templo, do que o sábado. Ele é a razão da nossa liberdade e nós o adoramos por isso. Eu oro agradecido em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.